Nós vamos direto ao Afeganistão, né, que entrou nesse circuito aí pós 11 de setembro também no radar do mundo. O ministro da Educação do país, que faz parte do Talibã, inclusive, afirmou que as mulheres vão poder estudar nas universidades, mas elas serão separadas dos homens na sala de aula. A permissão vem com uma série de restrições também impostas pelo grupo. Ativistas alertam para a perda das liberdades femininas em várias partes do Afeganistão, desde que o Talibã voltou ao poder depois de 20 anos. Nós vamos ao vivo até Cabul, no Afeganistão, conversar com o analista de internacional da CNN, Lorival Santana. Lorival, que você já acompanhou a jornada dele aqui até chegar a Cabul. Lorival, o que já é possível notar aí no país em relação às mulheres em meio a esse domínio do Talibã? Bom dia ou boa tarde para você. Bem-vindo, Lorival. Bom dia para vocês, Nonato e Elisa. Aqui são 5h10 da tarde do que seria o equivalente a uma terça-feira, já que no calendário muçulmano a sexta-feira é o domingo. Então nós estamos no horário de rush e esse aqui é um dos cruzamentos mais movimentados de Cabul. É claro que vocês estão ouvindo muitas buzinas e vendo alguns carros e algumas pessoas, mas isso não é comparável com a situação de antes. Aqui ficava tudo, tráfego parado, assim como em São Paulo e outras grandes cidades do Brasil. Essa movimentação aí é uma prova da pouca atividade econômica aqui no Afeganistão a partir da chegada ao poder do Talibã. O país está em um estado de suspense e isso se aplica a essa sua pergunta em relação às mulheres. Eu passei o dia inteiro conversando a respeito exatamente dessa questão, que é uma questão crucial para o futuro deste país. Conversei com mulheres que têm visões diferentes sobre essa questão, como é natural. As mulheres da zona rural, algumas delas que estão refugiadas aqui, fugiram da guerra no período em que o Talibã estava tomando o poder. Para elas essa não é uma grande preocupação, a questão do direito das mulheres, a vida delas não mudou muito. A questão central para elas é a questão da segurança. Então, algumas delas consideram que a vida melhorou porque a guerra acabou, a guerra que as fez deslocar-se aqui para Cabul. E outras, por outro lado, veem dificuldades econômicas com essa nova situação. Uma mulher, por exemplo, cujo marido foi soldado do exército afegão e parou de receber a sua pensão, ele que tem 65 anos e perdeu um pé na guerra. Então, são sentimentos diferentes. Por outro lado, aqui em Cabul, as mulheres que são daqui, muitas que trabalham ou que trabalhavam e estudavam, estão realmente muito preocupadas com o seu futuro. As empresas que empregam as mulheres, empresas grandes, muitas delas não voltaram a trabalhar ou estão trabalhando apenas com os homens, porque o Talibã disse que está reorganizando o espaço de trabalho, os escritórios, exatamente para que as mulheres fiquem separadas dos homens. Mas isso significa, então, um aceno de que elas poderão continuar trabalhando. Em relação às escolas, no governo anterior, somente o ensino médio que era separado, meninas e meninos em escolas diferentes. O ensino fundamental e o ensino superior eram mistos. Agora o Talibã ordenou que todos os níveis de ensino sejam separados, o que representa uma diminuição das chances para as meninas e moças que então terão que encontrar escolas, que não necessariamente terão a mesma qualidade, as mesmas chances para que os homens têm. Então essa diferença que já era grande, muito grande aqui no Afeganistão, como existe no Brasil e em outros lugares do mundo também, agora tende a aumentar, Nonato e Elisa.
Pois é, Lorival, a gente está ouvindo você narrar tudo isso e eu, sendo mulher, fico imaginando, né, o tamanho da diferença. A gente, com a nossa visão ocidental, com aquilo que a gente considera ser democrático, diante de toda a luta das mulheres que um dia nem votar poderiam, mas quando a gente observa o nosso cenário aqui do Brasil, eu como mulher, e vendo essa imagem no Afeganistão, essa imagem mostra já uma cortina que divide as mulheres de um lado e os homens de outro. E até que ponto você, sendo uma mulher afegã, consegue ter a sua independência, consegue trabalhar, consegue pensar na sua própria vida, que não seja sempre ao lado da figura masculina? Pelo que você observa aí pelas ruas, Lorival, narra pra gente, por favor, é comum ver as mulheres trabalhando? Que tipo de atividade as mulheres costumam praticar por aí? Elas são, de fato, na prática, proibidas de frequentar alguns lugares ou podem frequentar desde que estejam com as vestimentas corretas ou dependendo que estejam acompanhadas? Qual é o cenário da vivência da mulher aí no Afeganistão hoje, após a tomada do Talibã? Bom, as mulheres trabalhavam antes, no governo anterior, não tinham as mesmas chances do que os homens, mas tinham cargos no governo, havia deputadas, aliás, havia uma cota no parlamento afegão que resultava em 27%, era um sistema distrital, na prática 27% do parlamento, no mínimo, era ocupado por mulheres e Elisa, a ocupação estava bem maior, muito mais mulheres sendo eleitas do que esse piso, digamos assim. É claro que isso deixa de existir, o próprio parlamento deixou de existir. As mulheres não puderam voltar ao trabalho ainda. Com relação a circular nas ruas, são poucas as mulheres. Hoje eu estive num mercado, hoje de manhã, hora daqui, chamado Jardim das Mulheres. É um mercado justamente de roupas de segunda mão, brechós para mulheres, também artigos de casa, coisas, utilidades domésticas, etc. E em alguns momentos não havia nenhuma mulher no mercado, só os vendedores homens. A atividade é muito pequena, muito poucas vendas, conversei com os vendedores e de vez em quando aparecia uma outra mulher. Mas elas estão realmente, está passando uma mulher aqui atrás de mim, você viu que ela está com o niqab, ela está com o rosto tampado, né, parcialmente tampado e o cabelo. Antes, pela tradição aqui, se usava só o hijab, né, o véu sobre o cabelo. Claro que outras mulheres iam querer usar o niqab. Hoje, e como sempre teve mulheres com a burca, geralmente é uma tradição pashtun, que é a etnia predominante do Talibã, né? Mas é uma sociedade super diversa, essa é a questão. E como havia uma série de programas financiados pelo Banco Mundial, inclusive, que colocou aqui bilhões de dólares nesses projetos, aliás, o valor exato, 800 milhões de dólares iam ser destinados este ano e foram suspensos com a chegada do Talibã, programas para aumentar o treinamento das mulheres, incentivar o trabalho. Existe um dado para mim que é extremamente importante. Dos 9,5 milhões de estudantes afegãos antes da chegada do Talibã ao poder, 39% eram meninas. Então, se você considerar que metade da população é mulher, fazendo uma regra de 3, 80% das famílias afegãs estavam enviando as suas meninas para estudar. Muitas vezes, nas famílias mais conservadoras, sobretudo da etnia pashtun, que é 42% da população, as mulheres estudavam e faziam até a universidade para serem boas educadoras dos seus filhos, não para trabalhar. Os pashtun, em geral, não todos, mas a grande maioria dos pashtun não aceitam que as mulheres trabalhem. Isso anterior ao Talibã já era assim e agora, obviamente, vai continuar assim, Elisa e Nonato. Agora, Lorival, eu fico impressionado com a qualidade da imagem que chega sua aí de Cabul aqui pra gente, né? E você disse que o país está meio que em suspenso na tua primeira intervenção. A minha pergunta é a seguinte: a gente observa uma movimentação interessante atrás, táxi passando, algumas pessoas circulando também. Passado o susto e todo aquele cenário que nós acompanhamos de ida a aeroporto, tentativa de deixar o Afeganistão a partir da chegada do Talibã por aí,
Dá para dizer que a população e Cabul, que é onde você está, já começa a assimilar mais a chegada do Talibã por aí? Já começa a ter uma vida tentando voltar próximo ao normal, mesmo com esse cenário em suspenso que você destacou, Lorival? Comparado com aquele momento de choque da retirada americana e da tomada de poder pelo Talibã no dia 15 de agosto, as coisas estão um pouquinho mais normalizadas, mas estão muito longe da normalidade. Conversei com muita gente hoje que ainda estão em estado de choque. Um jornalista mesmo, afegão, me disse: eu até hoje não acredito que o Talibã tomou o poder. Foi tudo muito rápido e é uma mudança muito drástica. Eles tinham aqui um governo apoiado pelos Estados Unidos a ponto de ter inflação em dólar aqui. O Afeganistão está bem mais caro do que o Paquistão por causa da injeção espetacular de dólares feita pelos Estados Unidos e também pela cooperação europeia. Então havia uma certa prosperidade aqui que eu notei comparando com as outras 3 vezes que eu estive no Afeganistão. E tudo isso eles sentem que pode se perder agora. Afinal, o Talibã não é conhecido como um tipo de governo que valoriza os técnicos, né? Ministros técnicos, nada disso. Formaram um gabinete apenas pashtun, quando apenas 42% da população é pashtun, apenas de homens, e não tem ali técnicos nas suas respectivas áreas, né? São combatentes da jihad, homens cujo mérito, do ponto de vista do Talibã, diz respeito à sua bravura e à sua ideologia, à sua posição política dentro do Talibã. Isso deixa os afegãos muito, muito preocupados. Hoje, um farmacêutico que pediu para não ser identificado, ele me resumiu assim: os terroristas chegaram ao poder. Se eu pudesse, eu iria para qualquer outro lugar. Ele tem 30 anos de idade, é casado, não tem filhos e reclamou muito da situação da mulher dele, de não poder sair de casa. Enfim, para aqueles que tinham um estilo de vida um pouco mais urbano, um pouco mais contemporâneo, talvez. Olha aqui, uma série de mulheres passando aqui atrás de mim. A mudança é muito drástica e o futuro parece negro, parece obscuro para muita gente, Nonato e Elisa. Lorival, muito bom poder ouvi-lo e poder observar essas imagens. Para você que acabou de chegar na CNN Brasil, nós estamos com Lorival Santana ao vivo em Cabul, ao vivo no Afeganistão, trazendo para a gente um retrato do agora, um retrato do hoje para os afegãos. Depois de tudo que a gente acompanhou, imagens de desespero em aeroporto, as pessoas se pendurando em avião, a saída, a retirada das tropas dos Estados Unidos, e o Lorival trazendo uma visão dele de qual é o momento, qual é a realidade dos afegãos. E enquanto a gente ouve você, Lorival, primeiro, assim, a gente aqui com a nossa visão ocidental vai identificando diferenças, né? Diferenças culturais, a movimentação do trânsito, todas as motos que passaram, que o pessoal não usa capacete. A gente vai identificando, diante da nossa visão ocidental, as grandes diferenças, né? E curioso chamar a atenção por haver mulheres passando na rua. É interessante, muito bom você poder trazer essa visão para a gente. Uma diferença que eu vejo também de outras épocas, ou do primeiro governo do Talibã, é a questão da burca, né? Porque antes todas as mulheres usavam burca. Agora me parece que não. Sim, são tantas questões culturais diferentes, incluindo a barba, para quem não está habituado, né? Que a barba tem ou não questões religiosas. Tá. Tem alguém conversando com você aí, Lorival? Estou tentando convencer uma menina linda a vir aqui aparecer para a câmera, mas ela não quis de jeito nenhum. Muito bom. Se você, mas continue tentando. Sobre a barba. Se você for conseguir, por favor, você citou a barba, porque acaba chamando a atenção, né? Essa questão de ser ou não religioso, de até que ponto as pessoas podem ser da maneira que quiserem, porque é interessante a gente, com a nossa visão ocidental, conseguir compreender o que ocorre no dia a dia no Afeganistão. Sim, a barba é obrigatória agora. Todos os homens têm que ter barba. Quando um Talibã, e isso é uma experiência que eu já tive 20 anos atrás, isso não mudou. Se um
um talib vê um homem sem barba, ele já tem um sentimento hostil em relação a esse homem. É como se ele se sentisse de alguma forma desrespeitado. É um homem anti-islâmico, da mesma maneira que as mulheres que não estejam com o rosto coberto, né? Eu estive hoje num barbeiro, justamente, lá no Mercado Jardim das Mulheres, e ele disse que a movimentação diminuiu 70%, porque os homens agora, em vez de fazer a barba uma vez por semana, estão indo só aparar um pouquinho, uma vez por mês, se tanto. E quanto ao código do cabelo, não está claro para ele ainda, porque muitos talibã, como são combatentes e vivem no campo muito tempo sem voltar, e também porque tem uma certa fantasia icônica ao estilo Che Guevara, muitos deles usam o cabelo longo. Muitos homens dos anos 50, 60, 70 no Afeganistão usavam os cabelos longos. Os afegãos são muito vaidosos. Os homens passam rena no cabelo e na barba, usam rena nas unhas, às vezes nas mãos. São extremamente vaidosos, incluindo os talibã. E as mulheres também, embora elas sejam menos visíveis. Hoje, quando eu fiz uma entrevista com uma mulher de 20 anos de idade, refugiada da guerra, ela tem 4 filhas. A filha mais velha tem 8 anos. Ela disse que teve a primeira filha aos 13 anos, ou seja, ela é da zona rural e está grávida. Ela me deu a entrevista com a burca. E depois da entrevista, ela estava numa tenda de refugiados, ela retirou e ficou com o niqab, revelando os olhos lindos. Aqui, os afegãos são muito bonitos, né? Eles são uma mescla de asiáticos e europeus, porque aqui foi parte da Rota da Seda. Eu perguntei, por que você não fez a entrevista de burca? Ela falou, porque para o mundo exterior, o meu rosto não pode aparecer, mas aqui ela estava andando com o niqab, que é o exigido, por enquanto, pelo Talibã. No período anterior, eles exigiram aquela armadura que ficou tão famosa e que é uma tradição pashtun chamada burca. Lorival Santana, muito obrigado por compartilhar com a gente essa experiência aí em Cabul, trazendo um pouco, né, Elisa, daquilo que ele está acompanhando aqui para o telespectador do Brasil e, claro, desmistificando também um pouco de como é a vida aí na capital afegã e só estando lá, sentindo o chamado cheiro da rua, é que é possível trazer essa noção. Muito obrigado, Lorival. Até a próxima. Até a próxima. Já Lorival Santana volta para poder conversar com a gente. A gente estava aqui já com várias outras perguntas, mas já tomamos tanto tempo de Lorival. Já ele volta na programação para trazer para a gente esse retrato tão interessante, né? Com a nossa visão aqui ocidental, conseguir compreender valores, cultura, religiosidade e agora diante dessa explosão, né, de transformação com a tomada do poder pelo grupo Talibã.